4 horas e 49 minutinhos. O Fábio Teixeira tá mandando aqui boa tarde a todos. Parabéns pelo sucesso do programa. Obrigado, ô Fábio. E ele diz aqui, legal ter o Cabela de volta. Suas narrações são muito top. Ô Fábio, obrigado. Quinta-feira, hein, cara? Quinta-feira ligadão aqui na CBN Campinas. Na quarta-feira também, porque na quarta-feira tem a estreia ou a volta do Roger aqui pra CBN também. Roger Willis comanda o Ponte Preta e Palmeiras na quarta-feira. E na quinta-feira eu estarei narrando Guarani São Paulo também aqui na CBN, esse microfonaço da CBN. Aliás, vamos aproveitar e passar a escala completa vamos de lá, amanhã. Então, vamos lá. Abertura da jornada às 8 da noite, o jogo é às 9h35, mas abertura desde às 8 da noite. Roger Williams na narração, Adriana Almeida estreando na reportagem, Carlão de Freitas nos comentários e o Marco Guarizo na ancoragem. Show de bola. Aí na quinta-feira, já vou aproveitar, né? Vamos lá, ancoragem é com o Rafael Pio, a narração minha, as reportagens do Léo Tonin, também estreando aqui no microfone da CBN, e os comentários. Ele não vai estrear no microfone, mas numa nova função, o Gabi Castro vai estar comentando o jogo entre Guarani e São Paulo na próxima quinta-feira, abertura da jornada às 9 da noite. Vai ser bom demais. Ficha completíssima. 4 horas e 51 minutinhos, rapidamente, já que o jogo de quinta-feira é Guarani e São Paulo, vamos começar falando pelo São Paulo aqui, semana de estreia do Tricolor, justamente contra o Bugrão, tem 2 casos de Covid no elenco, Guilherme Pradella. O São Paulo trabalhou em 2 períodos nesta segunda-feira e abriu a fase final da pré-temporada no CT Barra Funda, 3 dias antes da estreia no Campeonato Paulista contra o Guarani em Campinas. Mas identificou mais 2 atletas diagnosticados com a Covid-19. Segundo o comunicado do clube, Igor Gomes e Thales Costa testaram positivo para a doença, após apresentarem sintomas e acabaram sendo isolados. Como o período de afastamento tem sido de 7 dias, ambos devem ser desfalques para o técnico Rogério Ceni na estreia da equipe no Campeonato Paulista, nesta quinta, às 9h30 da noite, contra o Guarani em Campinas. De São Paulo, Guilherme Pradella. Beleza, são 4 horas e 52 minutinhos. O Tony Doverson. Pessoal, boa tarde. O programa está muito legal. Futebol de Campinas e São Paulo com bom humor. Obrigado, viu, Tony? Obrigado pela participação aí também, pelo nosso WhatsApp, o 991869070. Carlão, 2 casos de Covid numa semana de estreia é complicado, né? Até para o São Paulo. E infelizmente vai ser uma rotina, né? Infelizmente vai ser uma rotina, as equipes vão ter que tomar aí o máximo de cuidado. Só fazendo um parênteses, você falando da rotina, Copa da África. Teve uma seleção que jogou com Camarões ontem. Nossa, aliás, Copa da África teve foi justamente foi nesse jogo. Foi nesse jogo. Teve lá, eu acho que 6 mortos. Nossa. Numa confusão que teve na saída do estádio. Mas essa seleção Comores. Isso. 12 casos positivos. Exatamente. Entre eles, os 3 goleiros. Nossa. Aí jogou um jogador de linha no gol e foi 2-1 para Camarões. É que quase que acontece isso naquele fatídico Flamengo e Palmeiras, né? 2020, que o Flamengo foi com o Sub-17 lá, e aí teve o Hugo Souza, o goleiro, com 17, 18 anos, e se apresentou. Então, infelizmente, vai ser uma rotina em Campeonato Paulista, em outras competições. Já falei aqui que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado para ir, né, para esse Mundial completo aí, para fazer bonito lá no mundo árabe. Mas é o São Paulo. Cabela, até para as nossas equipes vão enfrentar os grandes da capital. É claro que os grandes eles vão perder alguns jogos no Paulista. De preferência que eles percam, com todo respeito, mas que eles percam nessa primeira rodada. Pois é. Mas eles vão perder muito pouco. A diferença está muito grande, está muito grande. Nós até brincávamos ou palpitávamos aqui sobre Novo Horizontino e Palmeiras. Eu esperava um Novo Horizontino aguerrido e forte para complicar a vida do Palmeiras. E isso não aconteceu. O Palmeiras jogou do jeito que quis. E também vai ser uma tendência nesse Paulistão. O duelo entre grande e pequeno, a diferença financeira, a diferença técnica hoje está muito grande. O assunto é o São Paulo, mas a gente espera que a Ponte possa competir, pelo menos lá em São Paulo. Porque dificilmente vai vencer, pode vencer, claro, mas a tendência é de que não vença. Guarani um pouco mais equilibrado, até por ser no estádio Brinco de Ouro, mesmo assim o São Paulo vem recheado de feras aí.
Vai ser difícil para as equipes do interior, até porque a diferença, em todos os aspectos, diferença técnica, diferença financeira, tá muito grande. O Anselmo mandou um WhatsApp aqui, boa tarde a todos, o Guarizo tá feliz, tá feliz. É uma musiquinha que acho que ele fez lá e mandou a letra aqui, né? Agora eu falo uma coisa pra você, Anselmo, tá muito feliz, viu? O sorriso dele tá de orelha a orelha, rapaz, você não tem ideia, viu? O Gilberto Vieira... tá mandando aqui, complete essa, não ganha nada, tem que por isso acho que é a mesma assim, da Marta, né? Deve ser, exatamente, pois é. E a Marta mandou aqui, eu perdi meu áudio no ar e tal, tá falando aqui, um abraço pra você aí, muito obrigado. No intervalo ela deu uma mudada rápida, perdeu, tá vendo, Marta? Tá no intervalo, Marta. Pois é, mudou, perdeu. São 4h55, rapidamente vamos falar do Guarani então, vamos falar do Mugrão, meu caro Rafael Pio, a estreia do Mugrão é quinta-feira contra o Tricolor. É quinta-feira. Falando primeiro de um que saiu, então a gente já trouxe inclusive o texto, né, postado pelo Bidu nas redes sociais, agradecendo ao Guarani, dizendo que a saída dele vai ser benéfica para todos os lados. Ele vai vestir a camisa do Cruzeiro na temporada 2022 e o Guarani também recebendo aí só... Nos resta saber os detalhes dessa negociação, né, Cabela? Porque a multa rescisória do Bidu era de 10 milhões de reais, contrato com o Guarani até abril de 2023. Ele foi por empréstimo ao Cruzeiro, foi estudado numa possibilidade da prorrogação desse contrato para aumentar consequentemente a multa rescisória, mas os detalhes não foram divulgados. De qualquer forma, o Guarani vai receber uma boa quantia em relação a essa negociação do Bidu. E o Júlio César, já confirmado, já de contrato renovado, aliás, em definitivo agora, até o fim de 2023, ele falou sobre essa renovação, sobre o Campeonato Paulista e a manutenção no Guarani. Fala, torcida bugrina, Júlio César aqui, feliz demais com a minha renovação para 2022. Espero dar o meu melhor novamente e ajudar o Guarani com seus objetivos nessa temporada. Tamo junto. César, dizendo pra torcida, tamo junto. Enquanto uns saem, outros chegam. Vamos ficar atento aos exames. Bom lembrar, exames vão ser feitos para testar todos os atletas para a estreia. Então, obviamente, atentos aos exames na Ponte e atentos aos exames do Guarani, que não divulgou nenhum resultado de exame, mas amanhã todos serão testados para o jogo contra o São Paulo na quinta-feira. Exatamente, sempre muita atenção em relação aos exames da Covid, afinal de contas, com o exame, se positivar, um abraço, não joga, como nós já dissemos aqui. E o Guarani, Carlão? O Guarani vem aí numa reestruturação, tinha tido como certa a saída do próprio Júlio César e também do Rodrigo Andrade, os dois continuam no Guarani, aquela espinha dorsal do Guarani, tirando ali o Regis, mas colocando o Giovani, né? Giovani Henrique. Giovani Augusto. Giovani Augusto, desculpa. Volta aquela espinha dorsal principal do Guarani para manter aquele ritmo do Bugre, principalmente na reta final da Série B? Olha, Cabela, vai precisar de um tempo ainda, né? Até porque essa espinha estava muito bem azeitada, né? Desde lá do sistema defensivo, com o Bidu sendo também um cara importantíssimo, e desta vez não vai ter, e muda a característica também do ala esquerdo, ele é um cara mais precatado e não tem a qualidade que o Bidu tem, principalmente na parte ofensiva. No meio campo fica a expectativa de como o Giovani Augusto vai se adaptar a este esquema, né? Até porque ele não é o Regis, pode ser, chega para suprir a ausência do Regis, pode se tornar até melhor que o Regis, porque ele tem condições para isso, tem um currículo invejável, mas ainda é uma incógnita. Rodrigo Andrade ainda vai precisar, né, de um tempinho para voltar. E o Júlio César, a gente espera que ele mantenha o ritmo do ano passado, principalmente essa reta final, quando ele foi um cara importante, demorou para engrenar um pouquinho no Guarani, mas quando engrenou foi um cara importante, aquela espinha que a gente falava, de Bidu, de Regis, o próprio Andrigo mesmo entrando às vezes, com o Bruno Sávio e o Júlio César, a gente espera que volte. Claro que perdeu um pouco de qualidade com a ausência de alguns, sem Bruno Sávio, sem Bidu, sem o Regis, mas que as peças de reposição elas possam chegar e darem conta do recado. O Pércio Henrique Fernandes está dizendo aqui, parabéns, galera.